Então, turma, essa é a nossa aula de hoje. Primeira República, dominação. Oligarquia no poder. Oligarquia é uma forma de governo controlada por um pequeno número de pessoas. Esse pequeno grupo se utiliza da manutenção no governo para permanecer no poder, concentrar renda e expandir seus privilégios sobre a classe dominada. Ou seja, seus interesses sempre estão acima dos da maioria. A palavra oligarquia é de origem grega, oligarquia, e corresponde à junção de oligos, cujo significado é poucos, e arque, que pode ser traduzido como governo, ou seja, o termo significa governo de poucos. Então aqui eu tenho uma imagem onde mostra como funcionava essa política dos governadores. Um coronel puxando uma pessoa para votar no candidato que ele determinava. Então, a política dos governadores tinha o presidente, depois os governadores e os coronéis. Os coronéis apoiavam os governadores. E todos que os coronéis tinham algum tipo de influência, tinha que votar no presidente ou no governador, né, no caso, nos candidatos que esse coronel indicava. O coronelismo é um fenômeno da política brasileira ocorrido durante a Primeira República. Caracteriza-se por uma pessoa, o coronel, que detinha o poder econômico e exercia o poder local por meio da violência e troca de favores. Então, eles obrigavam as pessoas que estavam dentro da influência deles a votar no candidato que eles determinassem. A política dos governadores. Foi um sistema político não oficial, idealizado e colocado em prática pelo presidente Campos Salles, que consistia na troca de favores políticos entre o presidente da República e os governadores dos estados. De acordo com esta política, o presidente da República não interferia nas questões estaduais e, em troca, os governadores davam apoio político ao Executivo Federal. Café com política. Política do café com leite. Foi uma estrutura de poder empregada no Brasil durante a República Velha, que consistiu no predomínio político dos cafeicultores de São Paulo e dos fazendeiros de Minas Gerais, que se revezavam ocupando a presidência do país. Desde os tempos do Império, a aristocracia cafeira dominava a vida política do país, de modo a defender seus interesses econômicos. Durante os primeiros governos republicanos, os cafeicultores que não participaram diretamente do golpe militar que proclamou a República foram discriminados. Com isso, a influência política dos produtores de café só voltou a ser significativa a partir do terceiro governo republicano, quando Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil, assumiu a presidência. A borracha na Amazônia. No final do século XIX, a grande moda entre as elites da Europa e dos Estados Unidos foi o automóvel. Com a ampliação e a diversificação da produção industrial, o látex, extraído das seringueiras, explorado na região amazônica, tornou-se um dos produtos de maior valor comercial da época. A borracha da Amazônia ganhou mercado mundial, despertando o interesse de empresas estrangeiras. Atraiu milhares de trabalhadores nordestinos que, desde a Grande Seca de 1877 e 1879, viam na região a possibilidade de melhores condições de vida. Então, aí nas imagens nós temos uma árvore da seringueira, né, mostrando como é esse processo de extração da borracha ou do látex que sai dessa árvore. Cacau, o crescimento da República, né, o crescimento na Primeira República. Cultivado no sul da Bahia, principalmente nos municípios de Itabuna e Ilhéus, o cacau teve destino semelhante ao da borracha no mercado externo. Paralelamente ao aumento do consumo de chocolate na Europa e nos Estados Unidos, a produção brasileira de cacau cresceu durante toda a Primeira República. Os ingleses, entretanto, investiram na produção de cacau na região africana da Costa do Ouro, área onde eles dominavam, né, a área de seu domínio. A região da Costa do Ouro hoje integra Gana, tal como sucedeu com a borracha. Em pouco tempo, o produto dessa região conquistou os mercados internacionais, fazendo declinar a produção do cacau brasileiro. Os números deixam clara essa situação. Em 1935, o Brasil exportou 100 mil toneladas de cacau, enquanto a Costa do Ouro exportou 260 mil toneladas. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, a Primeira República e Dominação, onde nós estudamos sobre oligarquia no poder, o coronelismo,
a política dos governadores, café com política ou também política do café com leite, a borracha na Amazônia e o cacau. Então, a Primeira República, a dominação, foi conhecido como República Velha ou Primeira República. O período de 1889 até a Revolução de 1930, sendo o último presidente Washington Luiz. Em 15 de novembro de 1889, foi decretado o fim do Império e o início da nova forma de governo, a República. Comumente, pode-se dividir esta época em duas, a República da Espada e a República Oligárquica. E a dominação dos militares no primeiro período, que era a República de Espada, portanto, ele tem esse nome, República de Espada, por conta do período que foi governado pelos militares. Então é isso, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um beijo.